Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz e seja muito bem-vindo ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu não fiz roteiro, não fiz nada, só vou mostrar como que é no meu dia a dia e eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, explicar, dar umas dicas, enfim, de como admitir um paciente no hospital. Lembrando que essa rotina é hospitalar, tá bom? Dependendo de onde você trabalha, cada lugar é uma rotina diferente. Então é isso, gente, vou falar pra vocês como que acontece a admissão de um paciente, o que você precisa fazer, o que você precisa saber, e enfim. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário aqui embaixo. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, você precisa saber tudo de um paciente antes de você admitir ele no seu setor. Você precisa saber de onde que esse paciente está vindo, por que que ele está sendo internado, se você trabalha na área de internação, por que que ele está sendo internado, se você trabalha no PS, por que que ele foi até o hospital. Enfim, dependendo do setor que você trabalha, você precisa saber o porquê aquele paciente está ali. Depois que você souber o porquê que o paciente está ali, você precisa saber se ele tem alergia a alguma medicação, se ele faz uso contínuo de alguma medicação, se ele ficar internado, se ele está com algum curativo, se ele está com alguma dor. Eu vou falar mais na área que eu trabalho, que é serviço de internação. Então, os pacientes, ele passa pelo pronto-socorro, passa pelo PA, enfim. Dependendo da situação, ele é internado com a gente. Eu não vou falar de outros setores, porque eu não tenho muita experiência em outros setores, tipo PA, enfim, centro cirúrgico. Centro cirúrgico até que tem um pouco, mas enfim, eu vou falar da minha rotina, tá? Pode ter vários outros vídeos explicando de uma outra maneira, mas eu vou falar da maneira que eu trabalho, da maneira que eu faço, deixando bem claro, ok? Então vamos lá, chegou um paciente lá no meu setor, o que eu preciso saber desse paciente? Nome completo, data de nascimento, enfim, gente, você precisa saber os dados pessoais do seu paciente para saber se é aquela pessoa mesmo. Depois de saber disso, você precisa saber se ele tem alergia a alguma medicação. Apesar de, no prontuário do paciente, quando ele chega, já vem todas as informações. Mas é bom você perguntar para o próprio paciente, para o acompanhante, se for idoso, enfim. Você precisa perguntar na hora que o paciente chega. Depois que o paciente chega, você faz análise de tudo, da cabeça até os pés. Se ele está em ar ambiente, se ele está com sonda, se ele está de fralda, se ele tem curativo, você precisa saber tudo para você colocar no seu relatório. Eu trabalho na parte de convênio. Convênio na parte do relatório é um pouquinho mais burocrático. Você tem que relatar tudo. O SUS, você tem que relatar também, gente. Eu não tô falando que você não tem que relatar, você tem que relatar. Mas o convênio é uma coisa mais exigida, então você tem que prestar mais atenção nas coisas que você escreve. O SUS também, gente, pelo amor de Deus, tudo que você escrever pode ser usado contra você dependendo da situação que acontecer com o paciente. Então você relata tudo que você tem que relatar. Esse negócio de anotação de enfermagem eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor, porque tem muita coisa para se falar. Mas enfim, então vamos lá, vou imaginar um paciente aqui com vocês. Chegou um paciente da UTI pra gente. O paciente tá com catéter de O2, tá com sonda nasogástrica, tá com curativo no membro inferior direito. Beleza, quando você chegar no paciente, você vai ver se o paciente tá confuso, se ele está orientado, se ele está com um período de confusão, porque ele está confuso o dia inteiro, ou ele tem período de confusão. Você tem que saber se esse paciente está bem, se ele está com alguma dor, se ele está com algum desconforto. Depois você precisa fazer a placa de identificação que fica no leito. A placa de identificação você precisa de data, o nome completo do paciente, data de nascimento, o serviço de internação, serviço de internação não, como que fala, gente? De que... Gente, fugiu da minha cabeça. Depende do hospital também, mas enfim. De que equipe que esse paciente tá sendo cuidado, assim, sabe? Se é ortopedia, esses negócios assim. Se ele tem alergia a alguma medicação, gente, isso é muito importante. Na placa do leito, você tem que colocar se o paciente é alérgico ou não. Se o paciente for alérgico à dipirona e na plaquinha de identificação do leito tiver que ele não tem alergia e você fizer uma dipirona, aí tá o BO. Tudo que o paciente tiver alergia, você tem que colocar na plaquinha de identificação assim quando o paciente chega
e você tem que relatar no seu relatório e passar na passagem de plantão que ele é alérgico. Outra coisa que é importante saber, você tem que ver tudo, que nem o curativo. O paciente chegou com curativo pra você. Você não sabe, tipo assim, ele chegou de roupa coberta. Gente, você tem que perguntar se ele tá com curativo, você tem que perguntar pro paciente. Se ele chegou com avental do hospital, tá com curativo no abdômen, tá com coberta, se você não perguntar, ele não vai te falar, olha, eu tô com curativo no abdômen. Ele não... Tanto que tem muitos pacientes que não sabem o que a gente tem que ver. Então, se o paciente chegou com curativo no abdômen, ele tá de roupa, obviamente você não vai ver, você tem que perguntar. Você perguntando as coisas pro paciente que você vai perceber o nível de consciência do paciente. Você não vai perguntar, como que tá o seu nível de consciência? Gente, não. O nível de consciência você pergunta você vai fazendo perguntas normais pro paciente, dependendo da resposta que ele te dá, você vê o nível de consciência. Se você perguntar pro paciente, está de curativo, você tem algum machucado, você tem alguma coisa, e ele falar que não e você vê que ele tem, aí tá estranho. Se o paciente falar pra você que ele tá, sei lá, que ele tá vendo uma borboleta ali e não tem borboleta ali, é assim que você analisa o nível de consciência do seu paciente. Então tem muita coisa que a gente pergunta pro paciente, não por perguntar, é pra saber o nível de consciência. Então, quando você recebe o paciente, é obrigação sua saber como que o paciente está. Para passagem de plantão, depois, no final do seu plantão, você passar as informações corretas e para o próximo plantão seguir com esses cuidados do paciente. Então, voltando, você viu que o paciente tem um curativo, você vai pedir licença, obviamente, e pedir para ver esse curativo. Independente de onde for, se for na mão, se for no pé, se for nas costas, se for no abdômen, independente, você pede licença, pede para olhar, para ver se não tá com sangramento, ver se o curativo tá limpo e seco, ver se o curativo, se ver se o microporo não tá sangrando, se a atadura não tá solta, enfim, você tem que analisar o curativo, ver se tá tudo em ordem. Se por um acaso tiver sangrando, tiver sujo, se acontecer de trocar no seu plantão, você pega os materiais, troca no seu plantão, ou se o paciente chegou em cima da hora e tá na hora de você sair, você deixa bem claro na passagem de plantão, a hora que ele chegou, que tem que fazer o curativo, dependendo do curativo, dependendo da ferida, o que tá passando na ferida, enfim, gente, é muita coisa que você tem que observar assim que o paciente chega. O paciente chegou, independente da situação, se ele tá bem ou não, você tem que aferir os sinais vitais. O paciente chegou, você analisou, viu tudo, gente, nível de consciência, curativo, enfim. Depois de você fazer essa primeira análise, você vai ver os sinais vitais do paciente. Ele pode, gente, o paciente pode estar conversando super bem. Os sinais vitais dele pode ser que não esteja bom. Então, os sinais vitais é uma coisa que você tem que ter prioridade na hora de cuidar do seu paciente. Tem muito paciente que está, tipo, bem, a pressão dele tá super baixa. Tem paciente que tá bem, tá com a frequência cardíaca acelerada. Então, os sinais vitais é o seu olho, sabe? Você tem que ficar de olho nos sinais vitais, porque dependendo da alteração, é aí que o paciente começa a ficar ruim. Então, depois você verifica todos os sinais vitais, vê se tá tudo em ordem. Se tiver tudo em ordem, aí você segue o seu plantão. Se tiver medicação de horário, você faz medicação. Lembrando que todas as medicações que você fizer no paciente, você avisa que você está fazendo e você avisa qual medicação você está fazendo. A não ser se for, tipo, um paciente confuso, um idoso, tipo, sonolento, enfim, gente. Mas se tiver acompanhante, você fala, olha, é o horário da medicação, vou fazer a medicação tal. Se por um acaso chegou um outro acompanhante que morava lá longe, que não sei o que depois avisou que o paciente é alérgico, gente, pelo menos você avisou qual medicação que era antes de fazer. Então, assim, é muito importante você se comunicar com o paciente, se comunicar com o acompanhante, tudo que você for fazer. Comunicar que você vai medicar, comunicar que você vai dar banho, comunicar que você vai fazer a troca de curativo, enfim, gente, tudo é comunicação. Depois que você admitiu o paciente, colocou a plaquinha na beira do leito que tem que colocar, identificou se o paciente tinha pulseira de identificação no braço, porque a pulseira, gente, o paciente não pode ficar internado sem identificação. Depois que você fez tudo isso, e aí você segue com o seu plantão.
Se tiver medicação, você faz. Se tiver banho, você faz. Se tiver curativo, você faz. Gente, é uma coisa que você pega com o tempo. Não é, tipo, difícil, não é bicho de 7 cabeças. A não ser se for paciente que tem muita coiseira. Mas paciente assim, normalmente fica mais na UTI. Paciente que tem, tipo, muito curativo, muita, tipo, sonda, dreno, enfim, fica mais dificultoso na hora do banho, né? Porque tem que dar um banho, tem que tomar cuidado, enfim, tem que fazer a troca do curativo. Então, pra admitir um paciente é uma coisa mais tranquila, porque você só tem que ver, tipo, os cuidados básicos, né? Alergia, verificar sinais vitais e tal, e seguir com o seu plantão. O que, tipo, da área que eu acho mais complicada, depende da situação, é a hora do banho. For um paciente obeso, você admitir é fácil. Complicado é você dar banho, você trocar todos os curativos. Então, admitir um paciente era uma coisa que quando eu comecei eu ficava meio com receio, sabe? Tipo, meu Deus, vai chegar um paciente, o que eu vou fazer? Gente, o básico, você vai perguntar o básico, você vai ter que saber o básico do paciente. Por que ele tá ali? O que aconteceu? Se ele tá usando fralda, se ele tá de sonda, se ele tá de Urupen. Você tem que saber tudo de um paciente para fazer a troca de plantão. A troca de plantão, você fala basicamente tudo que você viu no paciente, tudo que você fez com o paciente. A troca de plantão eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor, tá? Mas, gente, é basicamente isso. Não é uma coisa de 7 cabeças. Não é uma coisa complicada. E você tem que ficar de olho nos sinais vitais. É o que eu falei. Os sinais vitais é essencial para um paciente parar, para um paciente... Gente, pode acontecer muita coisa. Então, assim, é uma coisa que você pega com o tempo. Eu, quando eu comecei, eu ficava meio nervosa de fazer tudo. Eu tinha medo de verificar os sinais vitais, gente. Nossa, eu ficava muito nervosa. Eu tinha medo de me apresentar pro paciente. Gente, quando você chega, entra no quarto, vê o paciente, você explica, você fala seu nome, você fala quem você fala fulano de tal, confirma o nome do paciente. Gente, você não chega no quarto e não fala, ai, nada, eu vou fazer. Falou, oi, sou João, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou técnica de enfermagem, vou ficar com você até às 6 horas da tarde, o que você precisar, você pode me chamar. Gente, é assim que você aprende pro paciente. Na maioria das vezes eu sempre gosto de confirmar o nome, gente, sempre falo. Eu sempre chamo a pessoa pelo nome, na verdade, né? Então, assim, oi, dona Maria, tudo bem e tal, vamos tomar um banho. Porque tem muitas vezes que, tipo, não sei, gente, a pessoa pode ter colocado a plaquinha errado, então, por mais que a plaquinha do leite esteja ali, você confirma o nome da paciente, vê se tá tudo certo. Eu fiz estágio uma vez em Sumaré. Alô, Sumaré! Fiz estágio em Sumaré. A paciente estava tão confusa que ela não sabia o nome dela. Eu falei, eu nem lembro como que ela chamava, mas enfim, vou supor que é Dona Maria. Falou, oi, Dona Maria, tudo bem? Ela olhou com a minha cara, tipo, quem que é Maria e tal. Ela não sabia que o nome dela chamava Maria. Então é aí que você vai vendo o nível de consciência da pessoa, sabe? Então gente, pequenos detalhes que quem é da área da saúde, quem é da enfermagem, vê com os outros olhos, sabe? Se uma pessoa de fora vê você perguntando, tipo, você conversando com a pessoa normal, você vai falar, tipo, nossa, é apenas uma conversa, mas você analisando como técnico de enfermagem, você analisando como enfermeiro, qualquer resposta que o paciente dá pode mudar completamente a conduta do plantão, sabe? Então, quando você se formar, você que está estudando, você que está pensando em fazer técnico, enfim, a enfermagem é você olhar com os outros olhos. Você olhar para o paciente, tipo, ele não pode responder nada para você, mas você olhar para ele e ver que ele não tá bem. Você olhar para ele e ver que ele tá sentindo alguma coisa. Você olhar para ele e ver que ele tá triste de alguma maneira. Gente, eu não sei o que eu faço nessa Pandora. Enfim, gente, não é uma coisa difícil, não é uma coisa complicada, é uma coisa que você pega com jeito e com o tempo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou, deixe seu gostei. Lembrando que não é um vídeo generalizando, não é todos os lugares que são assim, mas é a maneira que eu faço quando o paciente chega lá no meu setor, tá bom? É bem tranquilinho, bem simples, enfim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, comente aqui embaixo o que você achou, deixa seu gostei. A Pandora não sai do meu pé, ela não deixa eu gravar, né, Pandora? Mas é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!